Eu oro. Já tá gravando. Oremos. Senhor meu Deus, obrigado por esse dia. Obrigado, Senhor, por essa noite que o Senhor nos concedeu, por essa oportunidade, Senhor, de estarmos reunidos para aprender, Senhor, um pouco mais da sua palavra. Que o Senhor possa, Senhor, abençoar as palavras do Guilherme e que essas palavras, Senhor, possam entrar nos nossos corações e que possamos, Senhor, praticá-las no dia a dia. Que o Senhor continue nos abençoando e nos fortalecendo, Senhor. Em nome de Jesus, que oramos e agradecemos. Amém. Amém. Obrigado. Ok. Para começarmos, você já fez alguma coisa boa para alguém ou numa excelente intenção que você tinha e você acabou sendo prejudicado por causa disso? Eu quero saber, me conte o que aconteceu, o que aconteceu com você. Não precisa citar nomes, não, de quem foi as pessoas, tá? Mas conte a situação pra gente aí. De uma coisa que você foi fazer muito boa para alguém, foi ser generoso, foi ser amigo e acabou se lascando no fim das contas. Conta nele, conta para eles o que você fez. Alguém? Tô tentando pegar um aqui, peraí. Entendi, Gui. Pode repetir? Posso. Você já foi fazer alguma coisa boa para alguém, foi ser generoso, ou foi fazer, sei lá, falar alguma coisa para alguém e acabou se dando mal por causa disso, acabou sendo nada como você planejou, ou até ser como planejou, mas você se deu mal de alguma forma por causa disso? Eu sim, que. O que aconteceu, mamãe? Não foi comigo, obviamente, né? Não, Ah, claro que não. Eu falei para uma pessoa que ela tinha maior capacidade do que aquilo que ela estava fazendo. uhum. E eu falei, você pode fazer mais do que isso, né? Você tem capacidade. E a pessoa não entendeu e causou uma confusão. Depois, a pessoa me falou que eu tinha falado, se eu não queria ela nas coisas, era para ter falado, porque, sabe, quando distorce tudo, e eu não conseguia explicar para que não era aquilo que eu tinha falado, para ela entender. Eu falava assim, mas eu estou falando que você tem capacidade para mais. E a pessoa, não, eu sei que você me acha incapaz, que tudo só você quer fazer, não sei o quê. Olha, me causou um prejuízo muito grande, foi uma confusão e ficaram marcas terríveis. Foi muito difícil, muito sofrido. É. Palavras, às vezes, não sai como a gente imagina, né? As pessoas, a gente fala de um jeito, a pessoa recebe de um jeito aleatório, assim. Isso acontece... Isso você fez pessoalmente, né? Foi boca a boca, né? Mas acontece muito hoje em dia em mensagem, né? Te manda de alguma forma para a pessoa e a pessoa acha que a gente está sendo grosso ou está berrando. Não, tá te elogiando, meu amigo. Que isso? Que mais? Que mais que aconteceu com você? Que vocês foram fazer uma coisa boa para alguém e acabou dando errado, não sei como você esperava? Ou você até mesmo foi prejudicado por causa disso? Comigo, assim, aconteceu até um caso recente, né, que eu tinha... Enfim, são opiniões, assim, que a pessoa tinha a respeito, assim, da Bíblia, tipo, não ia interferir em nada, né, só que, tipo, eu fui dar minha opinião, né, também, porque era uma conversa, então eu imagino, assim, que numa conversa você vai poder falar pra pessoa também a sua opinião. Aí, na hora que eu fui falar a minha opinião, nossa, mas a pessoa me rechaçou, aí ficou falando, assim, um monte, e falou, nossa, coisa, assim, começou assim, até a me xingar, falou coisa que eu nem era, porque assim, se fosse coisa que eu fosse mesmo, eu ia falar assim, não, realmente tá certo, aí eu ia falar assim, mas falou assim, coisa que eu nem era, eu fiquei assim, nossa, o que tem a ver, mano, tipo, então tá, né? Esse negócio de religião, assim, você conversar com alguém, é uma linha tênue para não virar uma discussão, né? Eu também uma vez fui falar para uma amiga minha, assim, que ela falou alguma coisa assim de... que ela tá vendo no grupo religioso lá, X, eu não lembro nem qual que era. E eu falei assim, você tá voltando aí, né? Interessante e tal. Eu falei assim, porque o que importa é ir para a igreja, né? Eu falei assim, acho que importa mais obedecer.
E daí ela começou assim, você só acha que você é melhor? Não sei o que. Não, nada disso. É assim que você quer me converter, me levar para a tua igreja? Não, não falei nada, nem cheguei lá ainda, né? Só... acontece. Alguém mais teve algum caso aí que foi fazer uma coisa boa e acabou não dando tão certo? Acabou não... Eu fui esculachado lá na escola uma vez no primeiro ano, pela sala inteira, porque a gente estava numa roda, e aí foi um assunto, tipo, de homem e mulher, assim, tipo, em questão de... Não é questão de gênero, mas eles entraram num assunto, assim, tipo, de papel, função, na qual eles distorceram totalmente a coisa, assim, saiu muito fora da curva, assim. E aí eu fui dar minha opinião, né, como cristão, sem querer pagar de machão, só fui falar, não, eu acho que é isso total. E aí, eu acho que na terceira frase que eu comentei, as pessoas, não, ele é machista, não, ele é isso, não, ele acha que a mulher tem que ficar na cozinha, ele acha que o homem que tem que ir lá na mina de carvão e tudo mais. Não, começaram a esculachar, tipo, aí fica até hoje lá na escola. Geralmente, na sociedade, as coisas de Deus, da forma que Deus coloca, nem sempre são muito bem aceitas, né? É uma luta, às vezes, colocar alguns pensamentos. Mas ok, alguém quer falar mais algum? Se não, vamos ler Provérbios, estamos no capítulo 6. Eu tô com minha Bíblia aqui, mas eu não consigo trocar por causa do neném, então vocês vão ter que ler, versículo 1 e 2, por favor. Eu leio. Por favor. Meu filho, se você serviu de fiador do seu próximo, se, com um aperto de mãos, empenhou-se por um estranho e caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse, está prisioneiro do que falou. Ok. Então, olha só, né? O cenário como muda um pouco agora, porque esse cenário que Salomão traz para a gente aqui, ele é muito real até nos dias de hoje e um tanto quanto perigoso. No mundo antigo, o fiador era alguém que assumia a responsabilidade total caso a outra pessoa falhasse no que ela se comprometeu. Algo que podia custar terras, podia custar família e até liberdade. Tá? Então a pessoa podia acabar sendo escrava por conta dessas dívidas. O que acontece hoje, mas antigamente era muito pior, era muito mais agravante, né? Será que o ponto aqui, então, que Salomão está trazendo para a gente é que nós não devemos ajudar, não devemos ser solidário com os nossos amigos, com os nossos irmãos? Será que é isso que ele está querendo trazer para a gente? Capítulo 6. Eu entendo, Gui, na realidade, que ele está dando o aconselhamento para ser sábio, para ver quem que você vai defender. Se você, nesse caso aqui, sendo fiador, né? Perfeito, muito bom. Né? Obviamente, o Salomão aqui não está reprovando a ajuda, a solidariedade, o auxílio a alguém, né? A um irmão, a família, que seja. Mas ele está fazendo justamente um alerta para a imprudência de colocar a sua vida, o seu dinheiro, a sua reputação na mão de alguém que a responsabilidade você não controla ou que não tem boa índole. Porque a grande questão é que quando queremos prestar uma ajuda para as pessoas, pode ser que a gente deixe de lado a sabedoria. E se a gente faz isso, a gente colhe alguns problemas. Eu já trabalhei em imobiliária e quando precisava acionar o fiador para pagar as dívidas das pessoas, meu amigo, era briga de foice. A amizade era desfeita, se encerrava, dívidas eram feitas, né, no nome de outra pessoa que nem tinha nada a ver com a história. As famílias acabavam brigando, né, porque às vezes falta dinheiro, né? Todo mundo tem uma grana sobrando aí para pagar uma dívida de outra pessoa. Às vezes falta até para as nossas, imagina para pagar dos outros. Então, parece que Salomão está dizendo aqui, olha, pense antes de colocar a sua paz, o seu dinheiro, a sua liberdade em uma outra pessoa. E ele fala no versículo 2, olha, você caiu na armadilha da sua própria boca. Então, olha que interessante que a culpa não é de quem pediu para ser fiador, mas talvez da gente que aceitou, nesse caso que ele está colocando, nessa ilustração que ele utiliza. Porque a boca, às vezes, fala sem pensar, sem ponderar na situação.
Às vezes por imaturidade ou falta de entendimento, mas também por constrangimento, por pressão. Pô, mas a gente é amigo há anos, você não vai poder fazer esse favor para mim, não vai poder fazer essa pro seu brother? E às vezes a pessoa, por mais que seja seu amigo, não tem uma boa reputação com relação a trabalho, a dinheiro e assim por diante. Então, o texto aí até vai usar algumas palavras, né, que nós estamos presos ou estamos enredados, né, para mostrar que a armadilha não foi feita por um outro, mas por nós mesmos. E na cultura hebraica, quando alguém dizia algo, quando alguém falava algo, isso tinha um peso legal, tinha um peso social. A palavra tinha um peso de dívida. Então, Salomão está mostrando que talvez essas promessas precipitadas, não, deixa comigo, opa, claro, conta comigo, pode deixar comigo que eu vou assumir, pode ser um problema também. Pode ser um problema. E eu fiquei pensando que, muitas vezes, realmente não é as outras pessoas que complicam a nossa vida. Mas o que a gente se propõe a fazer de maneira precipitada é que acaba, muitas vezes, nos algemando, nos limitando em algumas coisas. E eu imagino que você, assim como eu, já topou fazer coisas que não queria. Ou com medo de falar não, com medo de magoar alguém. Mas pode ser que, às vezes, um não pode salvar uma amizade. E como que a gente se livra, então, desse... Agora que nós, seguindo o contexto do livro, agora que nós assumimos ser fiador de alguém, agora está nesse prejuízo aí, como é que a gente vai se livrar disso? É o que o versículo 3 vai tratar. Alguém pode dizer, por favor? Então, meu filho, uma vez que você caiu nas mãos do seu próximo, vá e humilhe-se, insista e incomode o seu próximo. Isso. Então, olha só. Parece que ele está dizendo assim, olha, não espera o problema crescer. Né? Vai lá, humilhe-se, né? Mas isso, humilhar, não é se rastejar, mas é reconhecer que você agiu de maneira precipitada, que você foi imaturo no que você podia fazer, então pede lá uma revisão do acordo, renegocia o que você propôs aí, antes que a bola de neve vire uma avalanche. Então, assuma essa responsabilidade antes de virar uma coisa muito maior. E ele vai trazer de forma ativa, ele fala assim, olha, incomode, ou seja persistente, converse, busque um acordo, marque uma reunião, ajuste os termos, resolva. Olha, você pega o seu filho aqui. Está suando no meu braço já. Resolva enquanto ainda existe chance de resolver. Enquanto os danos ainda não são irreversíveis. Porque uma hora, né, eu não sei se você já foi fiador de alguém, eu digo isso, eu nunca fui fiador de ninguém, mas já trabalhei em imobiliária. Meu amigo, olha, é uma grana que às vezes custa ser fiador. É uma grana. Porque se o inquilino sai do imóvel, eu vou usar a questão de imóvel porque hoje em dia é o mais comum em questão de fiador, né? Onde precisa de um fiador. Se o inquilino sai do imóvel sem fazer a pintura, teve algum dano na casa e tudo mais, telhado quebrou, não sei o que, lá, e o inquilino simplesmente foi embora, quem assume tudo é o fiador. É, no caso, nós que assumimos esse compromisso, esse comprometimento. Então, é um prejuízo grande, é um prejuízo bom, é um prejuízo assim que pode custar meses de trabalho seu, pode custar uma briga com a sua esposa, com o seu marido, pode custar uma divergência na família, dívidas, tá? Que vão te cobrar, vão te fazer te aprisionar por um bom tempo, você não poder fazer muita coisa, né? E para mim é interessante perceber que as escrituras, quando se trata, tem um problema, tem um pecado, tem um problema entre você e seu irmão, resolve logo, não fique enrolando. Porque parece que quanto mais a gente demora para resolver alguns problemas, mais difícil fica de resolver. Fica mais desgastante, mais esforço é necessário para que aquele problema se resolva. Então é interessante, nesse caso aqui, agir rápido, assim como vários outros casos. Você tem um pecado, você tem um problema com seu irmão, né? Vai e resolva. Vá logo, vai o quanto antes. Então, olha, admita rápido, haja rápido e resolva rápido. E quão rápido tem que ser isso? Lê o versículo 4, alguém pra gente, por favor. Não se entregue ao sono, não procure descansar. Olha só, não é literalmente pra gente não dormir, né? Não ficar sem dormir, perder o sono por causa disso.
mas para a gente não ficar postergando, não ficar acomodado com a situação. Olha, não sossegue enquanto a situação não for resolvida. É um alerta muito grande aqui. Então, como alguém que sabe que o problema pode explodir a qualquer momento, como essa pessoa consegue descansar com um problema batendo na porta? Não tem como. A pessoa não vai ficar em paz. E não consegue ficar em paz mesmo. Então, isso aqui, para mim, é bem duro, porque eu sou uma pessoa que posterga muita coisa. Né? Falam que os homens, né, têm uma taxa de 6 meses para concluir uma tarefa que eles falaram que ia fazer. Um período de 6 meses aí que pode ser renovado se ele falar que vai fazer mais para frente. Então, para mim, a minha realidade é essa. Olha, tem coisa que eu tenho que fazer que demora, e às vezes fica pior se eu tivesse arrumado no começo, ia ser mais fácil, né? Então, talvez, para mim, é um puxãozinho de orelha que eu tenho que me cuidar mais. Então, a pessoa que é sábia, ela não deixa para resolver amanhã. Ela vai começar a se mexer hoje. Ela não fica em paz enquanto isso não é resolvido. E você, meu amigo, minha amiga, você é uma pessoa que tenta resolver logo ou você posterga também, assim como eu? Enquanto eu pego a minha Bíblia aqui. Eu, particularmente, prefiro, se a situação permite, tentar resolver no momento, dependendo do que aconteceu, ou do que eu fiz, o que causou, quantas pessoas afetou. Mas se for eu e mais uma pessoa, eu prefiro tentar resolver o problema, pelo menos uma maior parte daquela situação, para não ficar, como você disse, né, não se tornar algo tão grandioso assim, e ficar mais difícil ainda de se resolver, e muitas vezes até não conseguir resolver, né? Sim. Fala, Claudinha, e você? Enrola ou você resolve na hora? No que depender de mim, eu resolvo logo. Não gosto de ficar deixando para amanhã, não. Eu acho que se ainda é problema com alguém, assim, eu tento resolver logo. Mas se é uma situação que depende totalmente de mim, por exemplo, tem que trocar uma lâmpada, tem que, sei lá, fazer... Aí, meu amigo, aí é tempo que vai. Fala, Danny Boy. Eu tento não postergar o máximo possível, mas há situações onde eu preciso me controlar, e isso exige um pouco de postergação, inventei uma palavra, porque se eu falar na lata, quando é um problema com outra pessoa, se eu falar na lata, eu com certeza vou perder uma amizade. Ou eu com certeza vou ser, enfim, vou ser visto como grosseiro, não que eu não seja. Mas a depender de mim, se for algo que é eu resolvo na hora. Eu vou resolver ali no instante. Porque depois eu fico pensando, era pra eu ter resolvido isso aí comigo mesmo, e eu fico me enrolando. Já enrolo todo mundo, vou ficar me enrolando também. É que também você é delicado como um coice de mula, né? Então, realmente, às vezes vale a pena esperar um pouquinho para falar. Se fosse de mula, tava leve. Tá leve ainda, né? Fala, Carolina Mota. Acho que pra mim também depende, se for assim, sei lá, algum problema assim com uma outra pessoa que eu já tenho assim mais intimidade com ela, eu já procuro resolver logo. Agora, se eu não tenho tanto, eu também já espero um pouquinho mais para eu já ponderar um pouco mais as minhas palavras, né? Enfim. Mas aí também, outra coisa, se depender totalmente de mim, não. Isso daí, ó, eu vou deixando. Tem essa, sei lá, até tal dia para fazer determinada coisa. Pode ter certeza. Eu tô ali 11h59 terminando. Mas naquele dia eu começo, naquele dia eu termino, vai só. Na minha época de escola, era... na hora que chegava na aula... tinha trabalho para fazer? Fala, tia Escolela. Sou eu. Diga. Eu depende da situação. Acho que se eu causo prejuízo, às vezes eu vou pensar mais, falar, meu Deus, o que eu causei? Talvez eu espero mais para resolver, porque espero a pessoa procurar, assim, porque acho que eu vou enrolando mais. Agora, se alguém me causa prejuízo, eu sou mais rápida. Vai cobrar, né? Vamos resolver. Vamos resolver aqui o negócio. Me dá meu dinheiro.
Para receber, a gente tá na... Quando você me pagar, dia 2, meia-noite, vira o relógio para meia-noite 1, ô meu amigo, e aí, caiu já? Como é que o Pix tá aqui? Quando é a gente que tá no preju, né? Dá pra ficar mais, né? Muito bom. Olha só como ele vai ilustrar a maneira que deveríamos, ou se é que você já faz isso, como a gente devia se livrar desses problemas, né? Como a gente devia alcançar a solução. Leia para alguém versículo 5, por favor. Livre-se como a gazela se livra do caçador, como a ave do laço que a pode prender. Olha aí a ilustração. Amigo, isso aqui é um senso de urgência mesmo que ele dá. É prioridade máxima. É determinado. Não vai... não trata desse assunto com neutralidade. Trata como se fosse de vida ou morte. Eu acho que você já viu quando nesses National Geographic, né, quando tem aquele bichinho, tá vendo um leão e o bichinho vê o leão, meu amigo, é perna para quem tem. Né? Ele tá usando essa ilustração, olha, vai-se embora, meu amigo, corre para resolver esse problema aí. Precisa ser, esse animal na savana precisa ser mais rápido ou mais esperto. Ou os dois, né? Mais rápido e mais esperto. Então, parece que ele traz um objetivo para a gente que, quando estamos presos por algo que nós mesmos criamos, nós precisamos agir com uma intensidade grande, como se a nossa vida dependesse disso, porque às vezes pode depender mesmo. Porque, como a gente falou aqui, né, esse problema pode se tornar muito maior do que ele aparenta ser. Então, quando você for aceitar alguma coisa, um negócio, né, uma parceria de trabalho, um convite, uma ajuda, qualquer coisa, pensa bem. E isso aqui que eu vou falar não é bíblico, tá? Talvez até seja, se eu for salvo engano aí, mas é mais opinião minha. Mas principalmente tome cuidado quando envolve dinheiro. Porque isso é uma coisa que acaba com a amizade, acaba com família, acaba com o casamento, né? Então, pensem bem, sejam sabidinhos, porque dinheiro é uma coisa que mexe com o coração de muita gente, ainda mais quando ninguém quer ser passado para trás, né? Ninguém gosta de ser passado para trás, ninguém se sente bem com isso. Então, essa sensação de perder, olha, pode acabar com a sua amizade com essa pessoa, pode ter uma briga no seu casamento, enfim, né? É um dinheiro que a gente não contava perder, assim, sem mais nem menos. Então, principalmente quando envolver dinheiro, olha, pensa 10 vezes mais ainda. Pensa muito mais. Tá? Mas, de qualquer forma, tem muitas coisas que às vezes nos convidam para fazer, principalmente, por exemplo, em relação à igreja mesmo até. Será que você pode ficar responsável pelo Ministério X? Ou por fazer X coisa? E às vezes a gente não quer. O ideal seria falar assim, olha, eu não tenho essa habilidade, talvez não é o melhor momento, ou talvez se você me ajudar a fazer, eu faço com você, né? Ou vamos colocar alguém mais experiente para liderar, eu auxilio essa situação, do que a gente se comprometer mesmo, porque a gente vai ficar amarrado numa situação que a gente não quer, faz sem prazer, e daí perde o sentido de fazer para Deus. Eu tô nos louvores desde que eu me converti, eu já fiz muitos anos sem vontade. Já fiz assim sem querer, já fiz de qualquer jeito, e a realidade era que é melhor não ter feito, era melhor simplesmente ter falado, olha, eu não quero fazer mais, acho que eu não tô bem fazendo, sabe, eu tô com o coração ruim. Então, pensa bem, analisa bem a situação, e se por acaso você se envolveu num problema desse, meu amigo, olha, corre para resolver logo. Não deixa ficar maior, não deixa a bomba explodir, não. Resolve logo, que é o que a sabedoria de Salomão aqui, de Deus, nos instrui. Tá? Olha o que ele vai dizer no versículo 6. Lê alguém do 6 ao 11, por favor. Eu leio. Leia. Vá, formiga, ó preguiçoso, observe os caminhos dela e seja sábio. Ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante. E ainda assim armazena as suas provisões no verão. E na época da colheita junta o seu alimento. Até quando você vai ficar deitado, ó preguiçoso? Quando se levantará do seu sono? Vou dormir um pouco, você diz. Vou cochilar um momento. Vou cruzar os braços para descansar um pouco mais. E a sua pobreza sobreviverá como um assaltante. E a sua necessidade como um homem armado. Ok. Vamos por parte aqui, porque esse aqui é uma coisa interessante. Tá? Ele fala assim, olha, observe a formiga. Tá? E por que será que ele usa? Por que você acha que ele usa a formiga? Porque se a gente for pensar bem, não é só a formiga, mas vários animais, vários
vários outros, né, animais de maior porte, de mais relevância, também fazem a mesma coisa. Armazenam suas comidas, seus alimentos. Às vezes, ainda mais formiga, geralmente anda em grupo, né? Ali, muitos animais fazem isso sozinho. Por que será que essa imagem da formiga? Por que vocês acham isso? O que vocês acham disso? Acho que porque justamente a gente não dá tanta importância pra formiga e pensa assim, é só um serzinho ali que a gente esquece às vezes assim da existência. Ou vai ver quando tá comendo as comidas aí da sua casa, né? Pode ser. Fala, Daniel. Ao meu ver, leva muito a ideia de insignificância. Porque quando a gente olha para a formiga da nossa posição de ser humano, é um bicho desse tamanho, Sim. minúsculo. Não tem relevância nenhuma perante a gente. Então é a mesma sensação que a gente tem que ter perante Deus. Uma sensação de não irrelevância, mas de pequenez. Somos minúsculos perante Ele, e Ele nos recomenda que nós não sejamos preguiçosos. Muito bom, gostei. Fala, David. Eu entendo que a formiga tem esse símbolo, né, de ser pequena, e muitas vezes a gente acha que ela é burra, né? E que ela é fraquinha e tudo mais. Realmente, né? Comparado a gente, ela é bem fraquinha. Mas ela é bem conhecedora de muitas coisas e por isso ela se organiza para muitas situações para não passar necessidade. Então, por exemplo, ela conhece estações e outra, tipo, ela armazena tudo que ela precisa para todos esses momentos. Então ela não fica deitada, né? Eu imagino que ela não fica deitada parada ali, sabendo que ela pode morrer, e ela corre atrás daquilo que ela precisa, né, para sobreviver e tudo mais. Ok, gostei do que vocês falaram. Alguém mais quer falar alguma coisa aí? Contribuir? Porque, ao meu ver, realmente, obviamente, nós estamos sendo levados a algo muito maior do que simplesmente olhar para um insetinho trabalhando. Ao meu ver, parece que Salomão nos convida para perceber uma lógica da criação, um ritmo da realidade, ou o modo como Deus estruturou o mundo. Ao meu ver, parece que Salomão está mostrando que a sabedoria está também, até mesmo nas pequenas coisas que Deus criou, que provavelmente a gente ignora todo dia. Eu imagino que você várias vezes já viu as formiguinhas levando aquelas folhinhas, aquelas coisinhas para o ninho, né? Às vezes a gente até pega a folhinha dela, assim, né, põe ela mais para frente para ajudar, para caminhar menos. É porque você já viu elas trabalhando na fileirinha, fila indiana, né? E uma coisa que talvez a gente possa pensar nisso se nós não conseguimos compreender como a criação, ou não conseguimos aprender com a criação, melhor dizendo, como que a gente vai entender o Criador? Porque a forma como a formiga vive não é apenas uma disciplina, mas também mostra que essa criação, e não somente a da formiga, mas de todo o reino animal, de todo o mundo, ela trabalha exatamente na direção do propósito qual ela foi criada para ser. Só tem uma exceção em tudo isso, que às vezes não segue o propósito que foi criado para ser. Qual é essa exceção? Daniel, eu ouvi que você fez, Daniel, mas eu quero que você fale. Acabou o cachê mesmo. Nós, seres humanos. Nós, seres humanos. Mas quando? Pode falar, Fábio. Quando a gente não obedece a Deus? Também, mas eu quero uma outra palavra. Não houve a sabedoria? Ah, agora sim. Quando nós não ouvimos a sabedoria. Quando nós saímos da sabedoria. Lembra que a sabedoria, no livro de Provérbios, muitas vezes ela é apresentada como uma mulher, assim como a tolice também é apresentada como uma mulher, né, que está nos convidando a ter relações com elas. E nós estamos em relacionamento com uma delas. E por que mulher? Porque parece que de alguma forma remete Eva, de uma mulher que Eva poderia ser, a mulher que Eva foi, a mulher que poderia ser a Eva, que foi o propósito original dela, que era ser uma mulher sábia, a qual ajudasse o homem a ser a plenitude da sabedoria com Deus.
Ok, lembra disso do que a gente falou? Mas quando a gente sai desse padrão, e quando Eva saiu desse padrão de sabedoria, ela saiu do seu propósito original pela qual ela foi criada. E a mesma coisa acontece quando nós saímos da sabedoria, nós escolhemos nos afastar da sabedoria. Então, no mundo nosso, que é ordenado aí, nesse mundo organizado que Deus fez, a preguiça que ele traz aqui pra gente é uma coisa muito perigosa. É uma anomalia da nossa existência. Não é somente um falta de caráter, sei lá, você pode falar assim, ou o cansaço a excesso, né? A formiga, ela não precisa de ordem, supervisão, imposição de alguma coisa. E da mesma forma, a pessoa que é sábia, ela não precisaria que alguém, não precisa, na verdade, que alguém fique falando para ela ser sábia. Porque ela tem convicção que a sabedoria coloca dentro do padrão de fábrica que essa pessoa foi criada para ser, ou para estar. Então, ela não vai precisar de alguém ficar falando assim, ei, você vai no culto esse domingo? Opa, já participou da reunião do grupo de casa? Já participou? Já fez isso? A pessoa sábia sabe que isso é importante. Não precisa ninguém falar para ela que isso é importante. Oh, você já leu sua Bíblia hoje? Você já orou? Você vai louvar o Senhor no domingo? Com a igreja? A pessoa sábia não precisa disso. Alguém ficar mandando toda hora, porque ela já sabe que isso é importante, sabe que isso é bom. Sabe que isso é bom para ela. O que parece que nós só realmente somos livres quando não precisamos ter ninguém obrigando a gente a fazer nada. Por muitos anos, né, imagino que a maioria das pessoas que nascem em um lar cristão, por muitos anos nós somos obrigados a ir à igreja. Nós somos presos ali, nós temos que ir. Não, você vai ficar sozinho em casa, tá doido, né? Você é novo, tem que ir, você vai para a aula dominical, você vai ficar na aula das crianças, tudo mais. Você tá preso. Agora, hoje em dia, eu não preciso dos meus pais me ligando aqui para ver se eu tô indo todo domingo na igreja. Eu tenho certeza que eles têm certeza que todo domingo eu tô lá. Assim como eu imagino que os pais de vocês também, se vão viajar, eles têm certeza absoluta que vocês vão estar lá também. Ou, sei lá, né, se você não tem mais pais, se você já passou de uma idade já, né, talvez seus pais não estejam mais aqui, mas acredito que talvez esse legado que eles deixaram para você já os capacitou a entender a importância de estar em comunhão, de estar com os irmãos, de estar aprimorando, estar buscando a sabedoria. Então, a formiga aqui, ela é mais livre que o preguiçoso. Porque o preguiçoso é escravo dele mesmo. O versículo 8, ele fala, né? Cadê? E ainda assim armazena suas provisões de verão e na época da colheita junta seu alimento. Então, a formiga aí, ó, ela tem até ela administra bem o seu tempo, né? Ela se prepara para o futuro. E se a gente for perceber aqui, a preguiça, ela nos torna incapazes de tomar decisões, ou nos torna incapazes de colher bons frutos no futuro. Parece que, de alguma forma, a mensagem que ele fala, meu amigo, até quando você vai ficar aí, à toa, desperdiçando a sua vida? Isso, que, ao meu ver, não é uma bronca que Salomão está dando, não. Mas é um questionamento que ele entender mesmo. Até quando você vai adiar a sua própria vida, meu amigo? E olha que o sono do preguiçoso, né, ele não é somente, ele está com preguiça. Não, ele é preguiçoso, é um estilo de vida que ele tem. O preguiçoso está dormindo quando devia estar agindo. Ele cochila quando ele devia estar trabalhando. Ele cruza os braços ali quando devia estar se mexendo. E olha que ele vai enfatizando, né? Olha, tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar. É tudo de pouco em pouco. Porque a preguiça, assim como vários outros problemas que nós temos, não é radical, não é de uma vez, mas é de pouquinho, 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 é uma morte lenta. E pode ser que a gente perca muitas coisas do futuro por a gente não tomar decisões, porque tomamos decisões erradas. Não, velho, eu errei o que eu falei. Nós podemos ter problemas no futuro, não podemos perder muita coisa no futuro, não apenas isso por tomar decisões erradas, mas porque não fizemos nada ou desperdiçamos o nosso tempo na hora de trabalhar. Se a formiga não trabalha na época da colheita, do verão ali, meu amigo, ela fica sem comida e morre. Aí, não é a tropinha toda das formigas morre, não é só uma não, né? É várias ali que morrem.
E o versículo 11, ele vai encerrar a ideia justamente com a imagem ainda, parece que um pouco mais pesada, né? Que a pobreza vai chegar como um ladrão. E a necessidade como um homem armado. Isso aqui é consequência do não fazer nada. E elas são violentas e inesperadas. E também inevitáveis. Porque o ladrão não avisa quando vai vir, né? E o homem armado não vai negociar com você também. E a necessidade também não tem pena, meu amigo. Então, quando ela chega e, olha, difícil de se livrar disso aí, né? Então, a sabedoria nos chama para uma responsabilidade. Agora, a tolice chama você para um falso descanso. Um cochilo, um descanso, um minutinho só. Eu tenho um professor que fala assim que no céu vai ser um lugar de descanso, mas para quem trabalhou. Mas você vai descansar do quê no céu se você não faz nada? Então, você está descansando aqui já. Então, se você não caminha em direção à sabedoria, a tolice vai te arrastar para caminhos onde as consequências podem ser grandes e, às vezes, até inevitáveis. Não dá para voltar atrás, né? Já foi. Você perde o barco, você perde a oportunidade, você perde muita coisa por conta da tolice. Agora, olha só o que ele vai trazer no próximo assunto. Antes de falar, eu quero perguntar para vocês, né? Preguiça é um problema para vocês? Nunca será. Nunca será. Ô, Glória. Para quem? Alguém tem probleminha com preguiça? Pode. Estamos só entre amigos aqui, não tem problema, não. Pra mim é. Para você, Letícia? Eita, nós. Ninguém vai julgar aqui. Mas em que mais? Mais em trabalhar, mais em acordar, mais em fazer alguma coisa? O que especificamente? Se acha que é mais difícil? Trabalhar. Trabalhar. Miséria de trabalhar, né? Nossa, tá doido. Fala, Daniel, vem pra você. Daniel a gente já conhece, já, né, Daniel? Quem me conhece sabe que eu tenho uma forte tendência a ser preguiçoso e fazer as coisas na marcha lenta. O evento vai ser 10 horas da manhã, eu vou acordar 9, porque, né, tem que dormir. Aí eu vou começar a me arrumar umas 9h15. Vou terminar de me arrumar umas 9h50, porque eu tô ali. Vou pegar uma camisa ali. Eu vou tomar uma água. É muito difícil. Tive que fazer muita decisão já. Então, eu tenho essa mania de postergar até o limite e sair no desespero. Na hora que... tem que escolher a cor da meia, tem que ver se a meia tá combinando com a calça. Então, na hora que eu vejo que tá em cima da hora, eu saio correndo, saio desesperado. E até mesmo no acampamento, é sempre assim. Tá todo mundo pronto, todo mundo arrumado, o sino bateu, tô eu com a mala aberta. O que eu vou escolher? E ainda reclama. Ainda tá faltando tempo, cara. Olha, eu vou falar para vocês. Nós estamos só entre amigos aqui. Uma coisa que eu detesto é chegar atrasado nas coisas, cara. Desculpa, para quem chega atrasado uma vez na vida, beleza, acontece, né? Às vezes estourou o pneu e tudo mais. Mas a gente fala, eu tenho uns amigos que a gente fala, não é que a pessoa tá atrasada, ela escolheu chegar nesse horário aqui mesmo. Ela tá escolhendo chegar mais tarde, não é que ela tá atrasada. Engraçado que o trabalho dela não atrasa, né? O trabalho, ela tá pontualmente 5 minutos antes, tá lá. Mas, olha, no culto, meu amigo, que bonito, hein? Mas uma coisa que eu me orgulho nunca chego atrasado. Posso chegar exausto, mas atrasado não chego. Pra mim, chegar no horário já tá atrasado, já, tá? Você começa 9h30, chega 9h30, tá atrasado. Essa é a minha opinião, mas eu vou deixar vocês discordarem. Tem que chegar 10 minutos antes para poder tirar uma sonequinha. Hoje em dia os caras começam 9h30 para começar às 10h30, porque o pessoal chega atrasado pra caramba. A solução que o pessoal tá bolando é essa, né? Começa mais cedo, tem um momento lá de qualquer coisa, para tempo do pessoal chegar. Faz uns cânticos aí pro pessoal. Olha o que virou os cânticos hoje em dia, né? Faz uns cânticos pro pessoal ir sentando, né? O pessoal vai chegando. Beleza. Fala, Claudinha. Quero ouvir você, Claudinha. Fala, vai. A gente, como cristão, né? A nossa palavra tem que ser sim, sim e não, não. Se você assume um compromisso, você tem que estar lá. Se o seu problema é trânsito, sai antes. Entendeu? Fala, Claudinha. Fala pra ele. Porque porque nós, como cristãos, nós temos que ser responsáveis, né? Principalmente com Deus. Perfeito. E o que é prioridade? Por que com as coisas do mundo, por exemplo, você deu o exemplo do trabalho, nós não chegamos atrasado. E por que com Deus a gente tem que chegar? Fala para eles, Claudinha. Fala. É isso mesmo. Não, nós temos que ser responsáveis. Como cristãos, nós temos que ser responsáveis. Tem uma festa, né, Claudinha? Tem uma festa, o primeiro a chegar.
Exatamente. O que é prioridade na nossa vida? Porque isso também é buscar Deus em primeiro lugar. É. Perfeito, Cláudia. Claudinha nunca erra, né? Impressionante. É um querubim mesmo. Olha, eu vejo gente chegando na hora quando tem café na igreja, tem almoço, aí o pessoal, olha, mas na hora. Okay. E churrasco, então? Você vê pessoa que nunca nem foi na igreja. Irmão, pensei que tinha sido arrebatada. O que aconteceu? Mas churrasquinho, né, meu irmão? Tem que ver. Fala, Cláudio. O Davi me conhece desde criança, né, Davi? Aí é... Ó, ponta firme, filho. Pois é, meus irmãos, se comprometam aí, ó. Se comprometam, porque eu acho, eu não sou tanto desse tipo aí, mas eu acho que chegar atrasado também você acaba acostumando, né? Isso é um mau hábito, né? Chegar sempre atrasado nas coisas. Pelo amor de Deus, né? Ainda que é uma falta de respeito, além, principalmente com Deus, mas com os irmãos também que se prepara para fazer uma aula, cântico, mensagem, ceia, oferta, seja lá o que for que você vai para o comunidade da igreja, eu acho que é uma falta de respeito. Chega no meio, lá abrindo a porta, chamando atenção. Pelo amor de Deus. Vamos se cuidar, vamos se cuidar. Vamos para o versículo 12, então. Lê alguém para a gente do 12 ao 15 aí. Enquanto eu pego uma água, eu tô ouvindo vocês, tá? 12 ao 15. 12 ao 15. O perverso não tem caráter, anda de um lado para o outro, dizendo coisas maldosas. Pisca o olho, arrasta os pés e faz sinais com os dedos. Tem no coração o propósito de enganar. Planeja sempre o mal e semeia a discórdia. Por isso a desgraça se abaterá repentinamente sobre ele, de um golpe será destruído irremediavelmente. Ok, você está voltando. Cheguei. Ok, obrigado. Pergunta para vocês, meus amigos. Por que será que do nada aqui aparece esse homem perverso aqui no meio do texto? Tá falando de formiga, de preguiça, e de repente o homem perverso. E o que aconteceu? Por que eu perdi aqui nesse meio dessa história? Que se a gente for continuar sendo preguiçoso, a gente vai acabar se tornando perverso? Será? Tá tudo na mesma linha, né? Tá na mesma linha. Né? Obviamente tem um sentido para estar aqui. Mas qual que é essa linha, então? Vamos lá. Já que você falou isso agora... desenlata isso aí. Porque talvez, por exemplo, a gente comentou sobre a preguiça, agora, tipo, de não ter esse comprometimento com as coisas da igreja, mas muitas vezes tem pessoas que ficam de um lado pro outro, literalmente falando coisas de outras pessoas e esquecem de si mesmas, é aquela coisa, né, de olhar pro cisco do irmão em vez de tirar a trave do seu próprio olho. Eu enxergo dessa maneira, pelo menos, né? De você ignorar as coisas do alto para você ficar focando em outras coisas que não interessam. Ok, fala, Danny Boy. Tanto o preguiçoso quanto o homem perverso, os dois estão dando ouvido à tolice. Os dois estão escolhendo a tolice o tempo todo, e os dois, a gente vê no versículo 15 e no versículo 11, vão ser surpreendidos com uma morte, né, repentina. Eles vão sofrer as consequências, e as consequências serão dolorosas para os dois. Ok, muito bom. Eu tenho um pensamento também, tá, que, igual eu vou repetir a famosa frase do professor aí, eu ensino conforme eu entendo, né? Então, ao meu ver, parece que ele está trazendo coisas aqui que nos arruinam, ou que podem nos arruinar. Então, primeiro ele fala do tipo de situação que pode te arruinar, né? Você ser fiador e tudo mais. Depois, o tipo de comportamento que te arruina por dentro, essa preguiça de não fazer nada, você não resolver e tudo mais. E agora parece que é o tipo de pessoa que pode arruinar você. Então, quando Salomão descreve esse homem perverso aqui, ele não está falando de alguém que faz uma besteirinha às vezes, que às vezes tem um deslize, mas alguém realmente mau. A maldade deixou de ser um comportamento e se tornou um padrão de vida para essa pessoa. A roupa que ela veste é a maldade. Isso é perceptível, principalmente quando ele fala que a sua boca é pervertida. Olha, uma coisa difícil é a pessoa que tem a boca pervertida, né? Eu não sei vocês, mas assim, eu lutei muito tempo para não falar palavrão. Eu já falei para vocês em outras aulas aqui que eu fui um viciado em falar isso na época de escola, na época de adolescente. E hoje em dia, graças a Deus, me livrei disso. Mas é muito ruim você estar perto de alguém que só fala besteira, cara.
Nossa, eu não sei, eu já fico, me incomodo falando com alguém assim, sabe? Nossa, é difícil, difícil. Então, não é que essa pessoa, nesse caso aqui, não é que ela fala coisas ruins somente, mas aquilo revela um coração que abandonou um compromisso com a verdade, com a justiça, ou com qualquer bem que possa existir. E o versículo 13 ele vai mostrar que o problema não está apenas no que ela fala, mas no que ela faz de forma silenciosa, de forma sutil. Ela comunica a sua maldade através de gestos, sinais, olhares, comportamentos discretos, mas que são calculados. E o 14 vai mostrar que o coração dessa pessoa, olha, tem um planejamento para o mal ali. Ela pensa, ela organiza, estrutura as maldades. Vive procurando espalhar divisão onde quer que esteja. E o versículo 15 vai falar, olha, como o Daniel falou, né? Meu amigo, de repente vai vir a ruína, de uma hora para outra. Uma hora vai cair a casa. Quem vive planejando o mal vai cavar sua própria cova. Vai colher exatamente o que ele plantou. Olha, eu não sei se aqui ele fala de alguém específico ou de pessoas que podem aparecer dessa forma, mas como é difícil pessoas assim que parece que fazem de tudo para não ter a comunhão ou não incentivam a comunhão, melhor dizendo. Tem gente que a gente fala assim, que fala duas línguas, é português e mal dos outros. Porque misericórdia. Como pode? Tudo que vai falar, você viu o que o fulano fez? Não, você não sabe o que o fulano está fazendo. Isso causa divisão. Se você está vendo o que o fulano está fazendo, vai lá e fala com ele para ele parar de fazer. Em amor, né, com cuidado. Fala, Davi. E eu acho que isso eu vejo que é algo muito presente, infelizmente, no meio que a gente vive. Sim. De pessoas muitas vezes comentarem, e de comentários realmente maldosos, né, que realmente são bem chatos de escutar, não só da pessoa, mas você que está escutando, né, você não concordar e ter que ficar ali daquela pessoa é bem desagradável. E na minha opinião, mano, a pessoa, por exemplo, vamos supor que alguém está fazendo alguma coisa e outra pessoa vai lá e comenta dessa pessoa. Para mim tá na mesma coisa. Tá vendo que tá fazendo errado e ainda julga, não ajuda e só fica falando mal dos outros por trás. Então, para mim tá na mesma fila ali. Então, se é conivente com a situação, né? Vai falar mal. Você viu o que o fulano fez? E o outro responde: é que você não viu o que o outro biciclano tá fazendo, né? O Zezinho piora, tá fazendo. Piora. Ou inventa mais, né? São narradores oniscientes da vida. Fala, Danis. Muitas vezes já vieram falar, você viu que fulano tá falando de você, ou algo assim pra mim. Era eu. Não, que bom, eu soube. Mas quando as pessoas vêm me falar isso, ultimamente eu tenho falado, bom, eu espero o mínimo da conduta cristã da pessoa, quando fala de alguém da Irmandade, né? Espero o mínimo da conduta cristã da pessoa, que ela venha e fale comigo. Senão, primeiro, o cara é um covarde, segundo, é um hipócrita, e terceiro, tá estragando a própria reputação. Eu vou ficar tranquilo na minha. Aí entra na questão de eu ser carinhoso com o Eu ia falar isso agora, olha como é delicado, gente. Olha quanto. Exala amor, né? Olha, a simpatia. Fala, Claudinha. A pessoa, quando vem falar mal de alguém, ela tá falando mais dela mesma do que da própria pessoa. Perfeito, Claudinha. Exatamente. Lembra que no capítulo passado a gente viu que a sabedoria está totalmente relacionada ao que nós falamos? Uma pessoa que só fala mal dos outros, meu amigo, está declarando publicamente que é um tolo. É essa pessoa que vive falando mal dos outros. É um tolo. Você não ajuda em nada, você cria divisão e você, às vezes, prejudica o irmão que, às vezes, nem está fazendo o que você está falando. Às vezes, você que viu alguma coisa errada, não entendeu um contexto da conversa, né? E vai espalhar, pelo amor, né? Sofoqueiro de plantão aí é brincadeira. Fala, Daniel. Estou recuperando meu cargo de palestrinha. Uma vez já vieram falar para mim, falaram isso de você, é verdade? E de fato era verdade a situação. Eu virei e falei, sim, é verdade. Eu fiz isso mesmo. Claro, não me orgulho, porque foi uma situação meio desagradável. Eu falei, não me orgulho, mas se eu ficar negando, eu tô errado, assim como aquele que tá falando mal de mim. Então, quando as pessoas falam algo de nós e de fato fazemos, a gente tem que assumir uma posição de humildade também. É difícil,
Sim. Eu digo por mim, é muito difícil assumir uma posição de humildade, mas é um mal necessário, porque você já dá o exemplo cristão a partir da sua humildade. Perfeito. Inclusive, eu acho que, como eu já falei várias vezes aqui, né? Toda a crítica que a gente recebe, seja ela verdadeira ou não, leve em consideração. Né? Aplique isso para a sua vida. Talvez você não enxergue o que você faz. Às vezes, igual eu já falei às vezes a forma que eu falo ofende as pessoas, eu não estou falando para ofender. Porque se eu falasse para ofender, eu ia saber que eu estava ofendendo. Né? Porque quando eu quero ofender, meu amigo, eu vou para o extremo também. Mas tem isso, às vezes a pessoa tem que falar, Guilherme, você está falando de um jeito... Você está falando com o tom muito alto, né? Parece que está gritando, e é o jeito que eu falo normal, né? Enfim, fala, Madu. Então, Gui, falando sobre esse assunto, eu lembrei de uma situação de uma pessoa que ela estava conversando comigo e falando como ela estava desanimada para participar dos cultos, para participar junto com os outros irmãos, que não tinha vontade de ver ninguém, de cumprimentar. E, tipo assim, e aí eu fui analisando agora, pensando, era uma pessoa que falava para mim mal de todos os irmãos possíveis, até daquele coitadinho que nem respirava direito, falava mal dele. E se for a gente pensar nisso, né? Quando você perde o seu foco, né? O foco tem que ser Cristo. Quando você perde isso, você começa a observar as outras pessoas, é onde você vai ver que as outras pessoas elas têm defeitos, né? E você vai usar isso, vai acabar desanimando você. Quando você foca em Cristo, não existe essa desanimação, porque Cristo é perfeito. Então, a gente falando sobre esse assunto, eu lembrei disso, né? Sobre como é importante você manter o seu foco. E a partir do momento em que você for realmente ver ali aquele irmão que tem alguma dificuldade, algum problema, você vai saber como trazer uma solução para isso de uma forma amorosa. Sim. E uma coisa, Madu, que eu escuto algumas pessoas falarem também que desanimam com a igreja, desanimam com a igreja, lá só tem gente falsa, hipócrita, mentirosa. Realmente, é o lugar que mais tem lá, na verdade. Né? Um bando de hipócrita, mentiroso, que está buscando se arrepender, é lá mesmo que você vai achar. Lá todo mundo está... publicamente assume que é pecador. Né? Então, como você disse, bem disse, olhar para Cristo, meu amigo. A igreja não sempre vai ter problema. Vai ser aqui em Curitiba tem problema, em Londrina, São Paulo, vai ter problema. Sempre vai ter problema. Só não vai ter problema quando nós estivermos com Cristo lá, direto, e tudo mais. Tem alguém que fala assim, que a igreja era para ser perfeita, né? Deus planejou para ser perfeita, mas aí entrou o homem e começou a estragar tudo. Fala, Lela. O preguiçoso e esse que fala mal, que maquina o mal, tem muito a ver mesmo, né? Porque a gente sempre ouve que aquele que está trabalhando não dá tempo para ficar falando, observando o outro lá, né? Quem trabalha está ocupado. Fala, o que você está falando? Não, ok. Eu pensei que o Tio estava falando também de umas vozes aí. Realmente, né? Quem está falando mal dos outros porque tá tendo tempo só para falar, para ficar vendo dos outros. Ok, eu vou. Tá, tem mais um minutinho? Vamos até essa parte aqui, depois a gente termina na semana que vem. Alguém lê 16 até o 19, por favor? (16 ao 19)? Isso. As 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apresentam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Ok, então olha só, agora Deus vai listar, né, falando aí de coisas que destroem o ser humano, coisas, pessoas, preguiça e tudo mais. Agora ele vai listar coisas que Deus odeia e 7 coisas que ele detesta. Tá? Isso também, né, a gente vai perceber que isso é algo sobre a nossa condição humana e o impacto das escolhas que nós fazemos. Esse aqui é o resultado, se a escolha é ruim. Se a escolha é longe da sabedoria, é essa. Então ele começa, né, olhos altivos, que é justamente a arrogância, né, o orgulho. Quem é orgulhoso não está disposto a aprender, né? Não reconhece os limites, se coloca acima da sabedoria. Então, isso que eu falei, né? Que já falaram que eu tinha um olhar muito altivo. E eu fiquei marcado com isso que me falaram. Porque é uma coisa que Deus abomina.
Então, eu tento ser mais, olhar com ele mais assim agora. Que legal. Para que não fique, para que isso não aparenta. E eu já comentei com alguns aqui, não tem problema nenhum falar disso. Eu luto contra a arrogância, contra a soberba. Porque senão eu fico me achando melhor que os outros mesmo. Eu tenho que lutar todo dia com isso. Fala, Daniel. Eu vou relatar duas situações. A primeira é quanto... As duas são relativas à arrogância, mas a primeira é quando eu jogava o vôlei, quando eu era atleta lá, eu era o mais arrogante de todos. Inclusive falava, eu sou o mais arrogante que vocês, eu tenho mais orgulho que vocês. O cara se orgulhava de ser arrogante. Exato. Aí, deu no que deu, né? Não consigo mais jogar hoje em dia. Eu vejo que... Não tem joelho mais. Não tenho joelho nenhum, eu tenho um projeto de joelho. Só que assim, aquele projeto ficou molhado, caiu café em cima, amassaram, o negócio tá... Mas isso foi uma lição de humildade que eu precisava. E a segunda uma vez eu estava aconselhando um irmão bem próximo meu, e eu tava falando para ele, cara, você precisa dar preferência nas coisas de Deus, tudo mais. Só que eu tava falando daquele meu jeito carinhoso, né? Sim, delicado. Atropelei, aí ele pegou e falou, Daniel, não quero mais falar com você. Você é pura arrogância. Aí eu tô buscando, eu tô tentando melhorar. Inclusive, já vejo que melhorei um pouco, porque flashback para aquela aula de Apocalipse, eu não sou mais tão duro nas palavras. Sou duro, mas tenho sido um pouquinho mais mole. Tô tentando. Ok, acho que até que é válido a gente reconhecer isso. Eu fico assim, claro que eu não fico feliz por ser, mas eu fico feliz em reconhecer que eu sou um arrogante que tá tentando se arrepender. Porque eu reconheço isso em mim, então eu tento lutar contra isso. Acho que o problema é quem não reconhece que tem esse problema, né? E, nossa, é duro conversar, ter relação com esse tipo de pessoa. Olha que até brinquei um dia, que você fala assim, quando eu tinha 20 anos... Não, desculpa, né? Assim, a pessoa pergunta pra você, quantos anos você tem? Eu tenho 28. Na sua idade eu tinha 30. Mas como? Não tem como fazer isso, né? Mas a pessoa é sempre melhor. A pessoa é sempre um degrau acima. Então, tem gente que é assim. E uma coisa que Deus não gosta. Odeia. Tá? Que é justamente... meu amigo, você se coloca acima da sabedoria. Quem que é você na fila do pão? Essa é a realidade nossa. Né? Quem que é gente na fila do pão perto da sabedoria de Deus? Tem gente que, olha... que não estou falando especificamente daqui não, tá? Isso pode ser levar para qualquer exemplo que você quiser. Eu vi muita gente que não participa de aula que fala assim, isso eu já sei. Poxa, você já sabe que você não está ensinando, então? Por que você não está dando aula? Ele tem que ter outra pessoa se dispondo a dar aula, tem gente que chama a gente de fora para vir aqui dar aula, se você está aqui o tempo todo sabendo, não está ensinando? Meu amigo, vamos, né? Arrogância, né? Você acha, não, isso eu já sei, não preciso disso aí, eu não preciso de sabedoria, eu não preciso de conhecimento, eu preciso estar em comunhão, estou bem assim como eu estou. Arrogância. Tá? Olhar altivo, né? Esse olhar de olhar para cima e para baixo. Ai, pobres inferiores. Outra coisa que ele fala aí, língua mentirosa. Olha, que não somente aquela pessoa que somente ou só inventa coisa, mas a pessoa que manipula, que é falsa mesmo, assim, sabe? Que inventa a história, sabe? Tudo aquele... Porque nesse capítulo nós vimos como palavras impensadas podem causar problemas, né? No caso do fiador, lá no versículo 2. E a mentira talvez não seja um pecado que as pessoas tanto assim se colocam, olha, eu tenho que me arrepender da mentira. Talvez não isso eu vejo poucas pessoas falando. Mas eu vi uma frase uma vez num livro que eu estava lendo, não lembro qual autor que foi, tá? Vou só citar aqui, mais ou menos, que eu também lembro como é que era mais ou menos, muito bem a frase, mas é que a mentira é um bom elo entre os pecados. Porque você vai fazer uma coisa, aquele pecado nunca vem sozinho. Sempre vem com a mentirinha junto. Né? Então, sei lá, você vai fazer qualquer coisa, você vai mentir para encobertar aquilo, vai mentir para fulano que você vai falar que não estava naquele lugar, vai mentir o que você estava fazendo. Matou alguém. Matou alguém. Se for só matar, era um pecado. Mas aí você vai mentir, falar que não foi você, que você não viu, que você não estava lá. Então, a mentira vai sendo um elo muito forte de pecado ali, um pecado ligando o outro, né? Vai sendo com uma corrente ali. Então, um pecado nunca vem sozinho. Sempre vem acompanhado de uma mentira. A mentira pode vir acompanhada, pode ser que venha outros pecados, mas a mentira com certeza vem. Com certeza vem. Tá? Então, isso é uma coisa que Deus não gosta, que são pessoas com a língua mentirosa. A outra também, mãos que derramam sangue
inocente, aquelas pessoas que têm, que são violentas, né? Que agem de forma quase que instintiva, assim, animalesca, né? Se eu vejo pessoa no trânsito aí que parece que sai pra rua pra brigar, meu amigo. Né? Tá doido? O pessoal tá cada vez mais impaciente, né? Parece que tá pronto para sair de casa pronto para brigar com alguém. Eu assisto aí uns vídeos do X-Racing, não sei se você conhece esse canal aí, do pessoal do motoqueiro aí, que o pessoal filma na rua, o pessoal pegando faca para brigar um com o outro lá, puxando arma. Meu amigo, imagina você morrer por causa de briga no trânsito, pelo amor, né? Tanta coisa você podia morrer. Aí morreu a briga de trânsito, que às vezes você estava errado, né, por cima. Outra coisa, coração que traça planos perversos, o coração que maquina o mal, que essa pessoa planeja conscientemente a maldade, a pessoa que está tão imersa no mal ali que ela calcula cada passo para ver onde ela vai agir na maldade que ela quer fazer. Olha que pessoa mais insensível que já está, né? Que coração mais já amortecido mesmo, não sente mais nenhum problema nisso. Ela planeja o mal antes de fazer, porque geralmente, né, o normal, entre aspas, seria você acidentalmente fazer o mal. Aqui a pessoa planeja quando ela vai fazer o mal. Olha, sexta-feira, o fulano vai passar ali, acho que é um bom momento que ele vai deixar o celular dele vacilando, que ele sempre deixa ali. Eu vou lá e vou pegar bem disfarçadinho, ele não vai nem perceber. Você está planejando mal? Né? Olha, isso é uma coisa que geralmente, às vezes, estou os pensamentos intrusivos, né? Que às vezes eu estou no caixa do mercado pagando alguma coisa, e a caixa abre o caixa cheio de nó de dinheiro assim, eu fico pensando, se eu pegar isso aqui e sair correndo, ninguém me pega, não. Eu lembro disso. Eu falei pro Cira Davi. Eu lembro disso. A gente tava no mercado, só eu e você. Eu falei, meu Deus do céu, mano, será que ele ia fazer isso? Não fiz, né? Não fiz. Mas tem gente que faz planejadamente o mal dessa forma. Já sabe que a mulher vai ficar vacilando lá, fala assim, olha, da próxima vez que eu vou no mercado, eu vou levar tanto de troco, ela vai ter que abrir, eu meto a mão, sai correndo para esse caminho aqui, não sei o que, lá, e fuge da polícia lá, do guardinha, né? Planeja o mal. Pés que se apressam para fazer o mal, isso é outra coisa também, né? Que é justamente uma pessoa impulsiva em agir sem pensar nas consequências, né? Sem pensar no mal que está fazendo. Ela corre em direção ao mal. É alguém totalmente indisciplinado, que não tá nem aí, mesmo, não quer saber, se eu faço assim mesmo, do meu jeito, não sei o que, e tá fazendo errado. Outra coisa, a testemunha falsa que espalha mentiras e que provoca discórdia entre... Não, a testemunha falsa é uma, depois a outra. É a testemunha falsa que inventa mentira aí. Espalha mentiras. Tá? Olha, isso aqui... Como a gente falou das pessoas que falam mal uma das outras aqui, é uma das coisas que a maioria das pessoas que falam mal fazem, às vezes inventa coisa dos outros, né, de forma injusta, para acusar alguém, sei lá, por que faz isso, né, mas parece que é por um senso de superioridade mesmo, para mostrar que, olha o que ele faz, eu não faço assim. Né? E o último que ele vai falar é aquele que provoca discórdia entre irmãos. Esse aqui é o que promove a divisão, que talvez está muito ali atrelado a quem fala mal também, né, porque... Fala, depois eu concluo, pode falar. Conclui que eu vou falar a parte. Tá, então isso aqui tudo é a consequência social de atitudes internas ruins, né? O orgulho, mentira, a maldade, porque tudo isso aqui semeia discórdia, ela destrói a união e a harmonia que Deus deseja que exista entre nós. Tá? Então essas coisas que Deus detesta, elas não surgem do nada. Elas não são naturalmente nossas, mas se desenvolvem num coração que não está naquele padrão que nós já falamos, no qual Deus criou para a gente estar. Deus odeia essas atitudes porque elas são resultado natural de uma vida, na vida de alguém que ignora a sabedoria. Então não é um erro isolado, uma transgressão ali momentânea que a pessoa teve, mas é um modelo de vida que a pessoa tem. A pessoa escolhe ser dessa forma. Tá? Pode falar, depois eu concluo com outra coisa, com outro assunto que eu vou botar. Esse texto me lembra muito quando a gente fala lá em Tito 1, 10 e 11. Vou dar uma lida aqui, fala: pois há muitos insubordinados que não passam de faladores e enganadores, especialmente os do grupo da circuncisão. É necessário que eles sejam silenciados, pois estão arruinando famílias inteiras. E
a gente vê muito isso na igreja, cara. Isso me chateia muito. Muito, muito, muito. Que tem um monte de falador que fala mal do irmão, mente do irmão, incrimina o irmão, como se fosse algo prazeroso, algo certo a ser feito. E depois que vê que tudo aconteceu, que tá arruinando a comunhão, que tá dividindo a igreja, finge que não fez nada. É. Nega a todo custo. E é engraçado que muitos desses, né? Que muitos desses acabam nem ficando. Eles podem. É o primeiro a Eles pular do não barco. acontecem. É. E isso, de fato, eu acho que acontece, Daniel, dentro disso que você está falando. Claro que existem os maldosos mesmo, que acho que sempre estão aí, né? Judas fala sobre eles também, a carta de Judas vai falar. Mas parece que, ao meu ver, algumas pessoas, eu não sei se fazem por maldade ou porque acham que tem uma intimidade com a gente, sabe? Porque se vê todo domingo e tudo mais, acha que tem uma intimidade. E às vezes é descuidado no que fala, no que faz. Eu vou dar um exemplo para vocês, né? Eu tô treinando uns piazinhos aqui nos cânticos aqui em Curitiba, né? E os piazinhos estão indo bem, estão se esforçando, estão melhorando cada vez mais. E no começo, obviamente, não era muito bom, né? Eles estavam melhorando, estavam aprendendo e tudo mais. Aí nos primeiros domingos que um dos piazinhos estava fazendo lá, um irmão chegou para ele e falou assim: foi você que foi lá e puxou os cânticos tudo errado, né? Tipo, por que a pessoa fala um negócio desse, né? E vê se a pessoa ajuda em alguma coisa esse irmão nos cânticos. Não ajuda em nada. Vê se ela está disposta a ir lá fazer. Não tá. Só quer criticar, só quer encher o saco. Numa dessa aí, graças a Deus isso não aconteceu, mas numa dessa, isso causa uma dor na pessoa, né? Um constrangimento, um sentimento ruim que ela nunca mais quer fazer. Graças a Deus o piazinho tá firme e forte, tá melhorando cada vez mais. Mas olha o tipo de coisa que a pessoa fala, né? Que insensível da parte. Em vez de, olha, né? Parabéns pela coragem, tal. Eu vi que você deu uma desafinadinha ali, mas tranquilo, normal, acontece. Em vez de ter um bom senso de falar isso, né? Não, chega lá e rebenta o piá no meio. Vai entender, né? Mas como será que a gente chega nesse ponto aqui, em ter essas características que Deus detesta? Eu penso que esse ponto se chega justamente com o oposto da busca da sabedoria. Porque nós estamos vendo que a sabedoria envolve uma busca contínua, um esforço ali em ouvir a voz desse pai, aqui no caso que é Salomão, em praticar as coisas que ele fala, em mudar a nossa vida, em moldar a nossa vida em outro padrão. Agora, o oposto é a pessoa que negligencia a busca pela sabedoria e essa falta de busca passa a ser inconsciente, a pessoa foge da sabedoria. É como estamos falando há um bom tempo. Aos poucos, a pessoa chega nessa situação aqui, nessas características que Deus odeia. E não precisa de muito não, tá? Não precisa de muito. Rapidinho. Preguiça é uma boa palavra, Talvez a pessoa esteja com preguiça de buscar a sabedoria. Esteja com preguiça de buscar a sabedoria. E eu tenho falado isso já, algumas aulas que eu tenho falado isso. Olha, isso não é bíblico também, é só minha opinião, mas eu acho que tem um pouco de verdade nisso, que não existe limite na maldade do nosso coração. Nem no meu, nem no seu. Não existe limite. Se você acha que você é incapaz de fazer algum tipo de maldade, é só você começar a fazer alguma maldadezinha que daqui a pouco você está indo para um lugar mais profundo das trevas aí, meu amigo. Então, não tem limite para a maldade no coração do ser humano. Tanto é que tem gente aí que mata um outro, mata tanto, sei quantas pessoas aí, não sente nenhum problema com isso. Então, bom, talvez, Davi, eu gostei do que você falou, talvez as pessoas sejam com preguiça de buscar a sabedoria. Ok? Vou parar por aqui, porque está nossa hora. E como eu disse, tá? Eu não vou conseguir fazer muitas das aulas na segunda, porque tá meio corrido meus dias esse final de semana. Até agora, todos os meus finais de semana agora, que era geralmente onde eu dava uma lida, que eu dava uma pesquisada aqui, eu estou compromissado. Mas como nós não acabamos o capítulo, está pronta a aula já, então semana que vem tem mais uma, tá? Então, já garantiu mais uma aí. Semana que vem a gente conclui o capítulo 6. Vai ser pouco versículo. Não, tem bastante, agora que eu vi. Ok. Se eu disse alguma coisa que te ofendeu, olha, tocou na minha ferida aí, ó, me perdoa, vai me perdoando aí se eu falei de alguma forma ruim para você. Mas
estou tentando falar com amor, com carinho, que dá tempo de você mudar. Tá? Porque não era bem eu que estava falando, é a aplicação das escrituras aqui. Então, nós estamos pegando a escritura e aplicando para o nosso dia a dia. Talvez o nosso dia a dia se reflita muitas vezes em algumas atitudes que a gente tem ou deixa de ter. Tá? Então, vá se arrependendo, que eu estou me arrependendo daqui, se arrepende daí, a gente vai caminhando junto nisso aí. Ok? Alguém quer falar alguma coisa? Citar? Falar algum... Dar aquela palavra finalizadora, palavra-chave bonita, assim, para a gente descansar? Fiquem atentos com as coisas que vocês fazem no dia a dia. Talvez Boa, você Davi. esteja dentro dessas características, até eu, viu, Davi? Isso, é. Então se Fala para liguem. eles, Davi, fala. Se liguem. Fala, Cláudia. Aí, a Claudinha vai... Fala, pode falar. Você pode falar, Claudinha, vai. Se alguém discordar de alguma coisa, está discordando da palavra de Deus, e não de você. Fala para eles, Só Cláudia. reclama com quem escreveu. Fala, Adriano. Se doeu, ainda bem. Significa que ainda há chance para mudar. E que a mudança aconteça hoje. Bom, muito bom. Ok, fala, Lelo Tisco. Sou eu, Guilherme. Fala, papai. Quando a gente vai aqui para essas coisas que o Senhor se aborrece, a coisa que ele abomina, parece que ele dá uma ênfase maior no resultado final desse homem que não buscou a sabedoria, agiu preguiçosamente e se tornou uma péssima pessoa, né? Um homem, um filho de Belial, que ele fala, um homem perverso. É justamente o resultado, né? O que semeia contendas, que faz divisão. Então, ao meu ver, como diz meu filho do Guilherme, ao meu ver, parece que essa coisa aí, Deus coloca um peso maior no resultado final que ele causou, porque aí ele está mexendo com relacionamentos, e se há uma coisa que Deus deixa bem claro, é que ele é contra a separação, o distanciamento, seja de pai, filho, esposo, esposa, e especialmente na igreja, porque a igreja só existe, o povo de Deus só existe porque é a união. Quando o povo de Deus do passado estava unido e buscando sabedoria, era uma bênção. Da mesma forma, nós, na Nova Aliança, unidos, somos uma bênção. Quando separa, muitos irmãos se perdem literalmente e acabam perdendo a própria salvação. Daí, ao meu ver, a importância do peso que ele coloca, eu abomino quem causa a divisão por causa dessas características aí que foi desenvolvendo ao longo da sua vida. Perfeito. Muito bom. E assim, né? Olha, talvez as coisas que nós mais vemos no Novo Testamento justamente são instruções para que a gente mantenha a união. Né? A nossa desunião se deve muito à discordância das coisas que tem aqui nas Escrituras. Então, olha, isso realmente é um grande problema. Infelizmente, como já dissemos e repetimos várias vezes aqui, na igreja vão ter pessoas ruins, vão ter hipócritas, vão ter pessoas que estão lá para causar divisão, vão ter gente que está mais para atrapalhar do que para ajudar. Sabe o que você faz? Não seja uma dessas pessoas. Continue prezando pela união, pela palavra de Deus, para que a sã doutrina se mantenha, e pela sua vida que você continue buscando sabedoria, porque é só com a sabedoria que a gente mantém a união. Sem a sabedoria, isso aqui a gente fica arrogante, fica soberbo, né, faz o mal e tudo mais. Isso é falta de sabedoria. Isso aqui é falta de sabedoria. Bom, então, vamos encerrar com uma oração, ok? Vamos orar e vamos dormir, tá? Ou sei lá o que você vai fazer agora, mas espero que você não esteja com preguiça agora, nem amanhã, nem nunca, e que você continue nessa busca diária pela sabedoria. Vamos orar, meus amigos? Oremos. Senhor, grandioso Deus, Pai bendito, agradecemos, Senhor, porque por mais que não estejamos fisicamente juntos, nós estamos unidos em um mesmo propósito, no mesmo corpo, na tua igreja, e isso nos traz essa amizade, esse fortalecimento que temos uns com os outros. Que o Senhor possa estar nos ajudando a
sermos mais sábios, Senhor. Precisamos da sua sabedoria. Muitas vezes somos arrogantes, prepotentes, nos achamos muita coisa, mas a realidade é que sem o Senhor não somos absolutamente nada. Se tem algo de bom em nós, é porque foi o Senhor que nos concedeu. A realidade é essa, Senhor. E que possamos sempre dar graças por tudo de bom que nós temos, porque dessa forma podemos utilizar os nossos dons para manter a unidade e o crescimento da tua igreja. E que o Senhor continue nos abençoando nessa busca pela sabedoria, e que, se há algum mal em nós, que possamos ir nos moldando e nos alinhando na sua vontade, Pai. Que possamos estar todos os dias relembrando o compromisso que assumimos com o Senhor no dia da nossa conversão, no dia que decidimos descer as águas, e que toda a nossa vida, Senhor, esteja sendo entregue em suas mãos todos os dias. Que o Senhor nos dê humildade e nos dê um coração disposto a aprender, a se arrepender, a ser humildes. Temos muito a aprender com o Senhor, temos muito a crescer com o Senhor, e que o Senhor nos encha com a sabedoria que vem do alto. Cuide de cada um aqui, de cada família, Senhor. Muitas vezes estamos juntos e não sabemos se algum de nós está passando por algum problema, alguma coisa mais difícil, problema de saúde, mas que o Senhor possa estar dando conforto para aqueles que precisam e que o Senhor possa continuar consolando todos eles, Senhor, para que possamos estar, mesmo em meio às dificuldades, olhando para a esperança que temos em Ti. Nos abençoe, fique conosco, nos dê uma boa noite de descanso, e em nome do seu Filho Jesus que pedimos e agradecemos. Amém. 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 Falou,